Com informação importante, conversei antes de gravar por aqui com o empresário de Mauro Júnior. Esse é um atleta brasileiro de 25 anos de idade, que faz a lateral esquerda, faz a lateral direita e às vezes até a função de volante com a camisa do PSV. Ele não é muito conhecido no futebol brasileiro porque saiu muito cedo do Desportivo Brasil para jogar no próprio time holandês, um dos maiores do país. Por lá, titular absoluto. Recentemente, na vitória contra o Feyenoord por 3-0, foi eleito o melhor da partida. E o Mauro Júnior tem contrato com o PSV somente até junho do ano que vem. Até por isso o Corinthians já foi buscar informações com seus representantes. E o feedback que o Corinthians recebeu é de que sim, pode haver negócio. Também conversei com um dos empresários do atleta e ouvi o seguinte, abre aspas, nós vemos com bons olhos sim, não só o Corinthians, mas uma volta ao futebol brasileiro, desde que seja com um bom projeto. Mas o Corinthians é sem dúvida uma baita equipe e nós consideramos demais, fecha aspas. Ou seja, se o Corinthians levar adiante esse projeto com o Mauro Júnior, pode contratar um lateral esquerdo com experiência internacional, só 25 anos de idade, sem gastar nada a partir de julho. Assina-se um pré-contrato em 1º de janeiro e espera o jogador para metade do ano. Atleta, repito, de muita qualidade, ótimas estatísticas, especialmente em desarmes e participação no momento ofensivo, que poderia chegar na metade do ano sem custos e que está a fim de retornar ao futebol brasileiro. Achei muito boa a observação feita pelo Corinthians, foi do próprio futebol holandês, que recentemente o Timão conseguiu outra contratação extremamente importante, o André Ramalho, zagueiro titular absoluto. Só para completar em relação ao Mauro, atleta que está desde 2017 no PSV, temporada atual de 14 jogos como titular, outros 3 como reserva. Enfim, é um torcedor que falou para mim, Samir, estão falando que o Bidon vai para tal time lá da Europa, tá? Ele falou o time para mim. E aí eu, rapidinho, foi quase pouco antes de eu gravar, né? Eu fui atrás da informação e o que me responderam é que há várias sondagens da Europa e que hoje uma pessoa me disse o seguinte, chegou coisa mais concreta para o Bidon do que para o Yuri, em termos de, não que chegou proposta, tá? Mas do clube sentir firmeza. Então o Corinthians entende, tá? Entende, né, que vai chegar alguma coisa para o Breno Bidon. As sondagens já chegaram, são sondagens da Europa e de grandes clubes da Europa, tá? Pelo menos um é grande, a gente pode chamar de grande mesmo, e eu vou, né, tá tentando passar isso para vocês já nos próximos dias, se pintar a proposta, né? Não se ficar na sondagem, é que vocês são fofoqueirinhos, né? Vocês vão querer saber do mesmo jeito. Mas talvez a gente entenda, né, esse interesse do Corinthians no Pogba, em outros meio-campistas, como o Andreas Pereira, que o Corinthians consultou, que deve jogar no Palmeiras, né? Enfim, é o próprio Luciano Costa. O Corinthians, né, já trabalha com a hipótese de perder o Breno Bidon ou agora ou no meio do ano. Então é um jogador, né, valorizado hoje no Corinthians e que o Corinthians recebeu sondagens que chegaram através do seu empresário e também do Fabinho Soldado, tá? As sondagens dos clubes europeus chegaram através do Fabinho Soldado, procuraram o Fabinho e também o agente do jogador que levou o Corinthians. Então, Breno Bidon correndo o risco de sair do Corinthians. Claro, não tem proposta ainda, mas está no radar de clubes europeus. Deixa o like. A conversa ainda entre Corinthians e Sérgio Ramos, mas assim, o Corinthians sabe os valores que o Sérgio Ramos quer. São valores equivalentes à proposta que o Corinthians enviou ao Pogba, ou melhor, os valores são equivalentes ao que o Pogba pediu para jogar no Corinthians, vamos falar disso daqui a pouco. Então são valores altos, por exemplo, é um pouco mais do que o Memphis ganha no Corinthians. E o que eu fiquei sabendo é que o Corinthians tem conversado com vários patrocinadores e está pintando muitas empresas interessadas em trazer midiático para o Corinthians e principalmente na questão do Pogba, tá? Algumas empresas, claro, né, o Corinthians acabou avançando mais, outras não, mas o Corinthians tem deixado as portas abertas, né, visando aí parcerias para outros jogadores. Então eu acho que o Sérgio Ramos não dá para descartar ainda, porque o Fabinho Soldado gosta, né, no Corinthians é um jogador, né, que é aprovado ali no CT Joaquim Grava pelos números, principalmente que ele tem no Sevilha, são bons números para um veterano. Então acho que o torcedor corintiano não deve se empolgar para não se frustrar, tá, em relação ao Sérgio Ramos,
mas eu queria informar vocês que é bom não descartar também. É um jogador que está, né, tá no radar, está na pauta, porque é muito difícil saber o que o Corinthians está conversando com todas essas empresas, entendeu? Então o Sérgio Ramos é um nome que ainda agrada fiel. É claro que não interessa só o Corinthians, a gente vai ter que aguardar também essa situação. Deixa o like